Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MCHF11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo? Você sabe em que ele investe? Você conhece essa gestora? Eu vou tentar falar mais um pouco a respeito desse fundo agora nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 2.523 inscritos e almejamos alcançar 3.000 até o final do ano. Temos a opção Seja Membro, clique no botãozinho azul e veja as opções de membro do canal. São opções assim que você vai ter benefícios exclusivos, além de ajudar a gente imensamente. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão e saiba mais. Vamos saber a respeito desse fundo imobiliário, vamos lá. Esse fundo é do setor de recebíveis. É um fundo em tese, na teoria é um fundo de papel. Contudo, atualmente ele tem funcionado como um FOF. A gente vai ver isso melhor lá. Ele foi lançado no mês 7 de 2021, então é um fundo bem recente, com pouquíssimo histórico. Ele foi lançado na base de R$10. Ele é da gestora Mauá. Aqui o mandato não consta, mas ele deve ser mandato de recebíveis, né? Ele tem uma liquidez de 461 mil. É baixa, mas já é uma liquidez aceitável pelo tempo e o tamanho do fundo. 461 mil, para quem investe acima de 70 mil, 60 mil, pode enfrentar dificuldades para entrar ou sair do fundo. Os usuários do site não deram nota para ele não tem repreciação no IFIX e conta com 8 milhões e 300 mil cotas. Atualmente o fundo está sendo negociado ao seu valor justo, próximo ao VP. Ele teve um aumento do seu valor patrimonial recentemente, mas já recuou o seu valor patrimonial. Então, ele tem patrimônio 83 milhões e está sendo negociado a 83 milhões, próximo do seu valor justo. Pelo que ele está pagando, pode ser uma oportunidade, tendo em vista que vários fundos ou estão com muito ágio ou estão descontados porque estão pagando pouco. Então, note que a cota vale R$10, realmente ele está sendo negociado a R$10. Tendo o mês 9 como referência, o fundo conta com 2.300 cotistas, que já é um número bacana pelo tempo e tamanho do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente observa as cotações do fundo. Quando ele veio ao mercado, não sei por qual motivo as pessoas se desesperam. Então ele chegou a ser negociado a R$10,90, com 9% de ágio ali, quase nos limites dos 10%. E dali para baixo ele teve um recuo e começou a ser negociado na faixa de R$10,40. Final do mês 7, início do mês 8, o fundo se estabiliza no seu preço justo, com algumas oscilações para cima. Como é um fundo pequeno, com baixa liquidez, então se um grande player entrar ou sair do fundo, dá esses picos de movimentação aqui, ó. Mas a gente nota que ele está sendo negociado entre o preço de 10,10, 10,8 aí, e volta ao seu VP, caindo um pouco até do VP recentemente. A máxima que o fundo atingiu nesse último ano, apesar de ele ter pouco histórico, foi 10,90, como a gente viu lá atrás. Mínima, caiu um pouquinho dos R$10 e agora está sendo negociado a 10,04 na data que eu fecho esse vídeo aí. Vamos à frente. Proventos, só tiveram 3 proventos, 3 pagamentos. Os 3 pagamentos foram de 10 centavos. Como o fundo é de base de R$10, então cada pagamento aí representou 1% mais ou menos aí. Vamos à frente. Novamente aqui a gente vê os 3 pagamentos que foi feito por parte da gestora aí, ó. Então 1% cada um deles, vem com a média acumulada de 2,99%. A continuar nesse ritmo, ele tende a performar em torno de 12 a 13% ao ano aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e começa a ver o ponto de vista ou a opinião do gestor. Durante o mês de setembro, o MCHF apresentou rentabilidade baixa, né? Superando mais de 1% o IFIX, porque o IFIX foi negativo e o fundo teve rentabilidade positiva. Novamente, a distribuição foi de 10 centavos, superior ao estudo de viabilidade. E aí, se continuar nesse ritmo, segundo o fundo, vai ter um yield aí de 12,7% ao ano aí. Em setembro, ocorreram negociações no mercado secundário do ativo MCHY, maior posição do fundo. O que acontece? Esse fundo está investindo atualmente somente em outros fundos imobiliários. O MCHY é um fundo high yield da própria gestora e ele tem ali um percentual muito alto que ele investiu lá dentro. Então, assim, tudo que ele tem hoje, ele está investido em FIIs. Então, hoje, esse fundo está atuando como um FOF. Tá? Esse valor representa ainda um ágio considerável sobre o preço de aquisição. Eles adquiriram o preço a R$100. Esse fundo
chegou a ser negociado a 110 o MCHY, e ele está falando que atualmente chegou a ser negociado a 120, tá? E atualmente o fundo está sendo negociado a 110. Aí ele fala, importante ressaltar também que a posição do MCHY ainda está bloqueada para venda, lock-up de 90 dias, até 20/10, ou seja, na data que a gente grava esse vídeo já passou essa parte de lock-up. Durante o mês de setembro, o fundo fez investimento em mais um veículo estruturado de originação e estruturação própria. Então, não sei se esse fundo vai ser negociado para pessoas abertas ou não e tal, mas é o MMPD. Esse fundo aqui vai ser uma parceria da Mauá com essa MPD Incorporações aqui, que a gente vai ver melhor aqui mais à frente, beleza? Esse fundo que o fundo está investindo vai funcionar como o MFI, como o TIGAR, é um fundo de desenvolvimento. Vamos à frente para a gente saber mais a respeito. Aqui ele repete parte das informações que ele tinha dito lá atrás, ó, dizendo o seguinte, que o MCHY foi negociado no patamar de 110, e ele fala que em agosto de 2021 o fundo foi negociado a 120. Pelo fato do ativo MCHY ainda ter uma base pouco pulverizada e liquidez limitada, é provável que ainda ocorra no curto prazo um comportamento mais volátil no preço da cota, provocando variações mais acentuadas mês a mês. E ele fala, como o fundo chegou a 120, ó, a marcação a mercado do MCHF chegou a 11,12. E depois recuou novamente para os seus R$10 mais justo. Segundo o gestor, e aí eu discordo totalmente dele, ele fala que ele reitera o seu entendimento de que a precificação de 120, na opinião do gestor, é uma avaliação mais justa para o MCHY. E eu discordo. Ora, se é um fundo de papel de base 100, não é porque ele está sendo negociado a 120 que ele vale a 120. Não é porque ele está pagando bem que ele vale esse valor que ele está pagando bem. Ora, é o risco pelos ativos que ele vai ter dentro dele. Não é porque ele está sendo entregue um excelente yield que ele vai valer a mais só por causa disso, né? Então, discordo do ponto de vista do gestor aí. Aí ele fala, adicionalmente, em setembro, o MCHF realizou novo investimento frente a ativos estruturados. A alocação foi no IPO do FI MMPD. Veículo de originação própria da Mauá, aí, ó, da gestora, em parceria com a incorporadora MPD. Visa fazer operações de permuta para desenvolvimento residencial exclusivamente em São Paulo. A MPD é reconhecida por incorporadora, 38 anos de história, mais de 3 milhões de metros quadrados entregues, com sólida estrutura de capital e resultados. O target, o alvo que esse fundo quer ter nesse investimento é 14% ao ano. Então vamos lá, olha só. Geralmente esses fundos de investimento não dá para a gente ter certeza se ele já vai performar. A gente só vai ter certeza absoluta nos próximos relatórios. Acredito eu que pode ser que durante uns meses, pode ser que aí 3, 6 meses ou até mesmo um ano, esse investimento, por enquanto, pode ser que ele não traga resultado. Mas quando esse fundo começar a performar, que a gente não sabe se ele já está estruturado, já está maturado, já vai começar a fazer entregas ou não. Então, acredito eu que o fundo tende a entregar no mínimo esses 10 centavos que ele já vem entregando, mas com potencial de passar a entregar algo na casa de 12, 13 ou até 14 centavos, tendo em vista esse novo ativo aí que ele investiu. Apesar do investimento ser pequeno, como o retorno é alto, pode dar um incremento bacana aí nas cotas, nos rendimentos que o fundo entrega aí. Aí ele continua. Já na estratégia de FIIs listados, a posição mais relevante atualmente é no KNHY, que é um fundo high yield da Quineia, que está entregando muito. E o fundo tem uma posição assim, até considerável lá dentro desse fundo aí. Aí ele fala, o KNHY oferece, pela visão do gestor, uma ótima relação de risco-retorno em relação aos seus pares e high yield, além de possuir uma gestão realizada por uma das casas mais renomadas do mercado, que é a Quineia. Vamos à frente. Aqui ele traz a estratégia do fundo. O MCHF tem como principal objetivo oferecer aos investidores, em geral, acesso a operações que produtos tradicionalmente ficariam restritos a investidores institucionais. Para isso, o fundo tem grande flexibilidade no seu tipo de ativo que pode investir. Então aqui, ó, do lado, ele vai explicar melhor essa estratégia. O target, ele vai investir no mínimo 50%, ou seja, ativos-alvo no mínimo 50%, e atualmente está em 85%.
FIIs listados pode chegar no máximo a 50% e atualmente está em 13%. E crédito, que é propriamente CRIs, por enquanto ele não estruturou nada de crédito, mas pode chegar no máximo a 50%. Então, na verdade, tanto FIIs listados quanto crédito vai ser uma parcela menor do fundo. Esse fundo, aparentemente aqui, ele vai investir em ativos alvos estruturados, mas que para ele atualmente está sendo fundos da própria casa. Então, se ele seguir essa ideia, pode ser que ele fique estruturado mais como um FOF mesmo. Porque se ele tiver 50% em FIIs e tiver um pouquinho a mais em outros FIIs e a sua percentual menor for em crédito, esse fundo não vai ser de papel propriamente dito, vai ser um fundo de fundos, né? Enfim, ativos-alvos que esse fundo pretende investir: FIIs, CRIs, que é certificado de recebível imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias, eu esqueci o que significa esse G, FDIC. Eu sei que é de direitos creditórios, mas eu esqueci esse início aqui. SPE, Sociedade de Propósito Específico, que aqui é uma espécie de... Ele vira sócio de empresas aí. Ações, até ações esse fundo já tem mandato para poder investir. E outros títulos imobiliários, FIPs, CEPACs. Ou seja, ele tem uma liberdade muito grande para investir aí. Então, no futuro aí, acredito que esse fundo vai... apresentar bons resultados aí, porque ele vai agir mais ou menos igual o VGHF, que tem essa liberdade todinha aqui para investir, só que o VGHF já investe, beleza? Vamos à frente. Aqui a gente vai ver o que o fundo cobra. Ele cobra uma taxa de 0,77 gestão, 0,18 administração. Então esses dois juntos aqui vai dar algo em torno de 0,95. Então está abaixo do que o mercado costuma cobrar aí, ponto muito positivo. E ele cobra 20% de taxa de performance sobre o que excedeu o IFIX. É uma taxa que eu até reputo ser justa. Se o fundo bate um dos principais ou o principal índice de fundo imobiliário, o índice está na queda e esse fundo conseguir bater esse índice, ora, é um ponto positivo na minha opinião. Na minha opinião é melhor do que ficar tentando bater o índice CDI, 100% CDI. Agora vamos lá. Antes da gente ver o que as despesas têm impactado nas receitas do fundo, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o fundo vem fazendo caixa, só que não dá para se ter certeza se esse caixa vai ser distribuído no final do ano ou se ele vai ser usado para pagar taxa de performance. Mas está bem interessante. E mais, o fundo começou a receitar bem acima do esperado. Olha, ele começou receitando 1 milhão e 100, tendo como resultado líquido 1 milhão e 100, caiu para 900 mil, caiu para 867 mil. Acredito eu que o fundo vai se manter nesse patamar aqui, ó. Ainda assim, como ele entrega 830 mil do que ele receita, então eu acho que ele consegue sim se manter nesses 10 centavos aí de forma bem tranquila. O ponto total que eu quero dizer é isso, ó. O fundo teve já como acumulado de distribuição de receita 2.877.000, receita líquida. E ele distribuiu 2.492.000. Eu fiz um cálculo aqui por fora, que eu não vou repeti-lo. E essa diferença aqui, ó, de algo próximo a 400 mil, já representa 4,6 centavos, quase 5 centavos de acúmulo. Então ele já tem meia cota mais ou menos aí acumulada de reserva. E novamente, não sei se ele vai distribuir essa reservinha no final do ano, ou se ele vai usar para pagar taxa de performance. Mas nesse mês, próximo mês aí de dezembro, pode ser que venha uma cota aí mais gorda para o fundo, beleza? Então vamos lá. A gente vai ver aqui o seguinte: no primeiro mês do fundo, ele teve como despesa 62 mil, mas provavelmente ele abriu mão dessa taxa aqui, tendo em vista que ele receitou 1 milhão e 100 e ele guardou esses 1 milhão e 100. Então, ele provavelmente não cobrou. Nos outros meses ele cobrou aqui, ó, 88 mil, mês passado agora ele cobrou 48 mil. Então a gente vai ver o que essas despesas aqui representam no total e vai ver o acumulado, o que representa no total. Que para mim isso importa mais do que a gente ver essas taxas que o fundo diz que cobra. Vamos lá. Então aqui em setembro, o fundo teve como despesas 48.671 vezes 100 dividido por 915.799. Então o fundo em setembro cobrou de despesa 5,31%, uma taxa muito aceitável aí.
Ora, muito abaixo do que o mercado cobra aí, 8, 10, 15%, alguns muito mais que isso, então bem tranquilo aí, algo muito positivo na minha humilde opinião. Vamos ver o total agora do acumulado dos três pagamentos, ó. 199.733 vezes 100 dividido por 3014486. Então, o fundo cobrou no total 6,62%. Vamos ver quando for lá para dezembro, que acredito que vai ser quando vai ser cobrada a taxa de performance, o que essa taxa vai impactar na total distribuição do semestre aí, para a gente ver se vai ficar algo, no geral, algo abusivo, algo muito caro ou não. Eu sou cotista desse fundo na carteira aberta, né, na carteira pública, mas não sou cotista ainda na carteira fechada do canal. Mas acredito que em breve eu pretendo me posicionar na carteira fechada, na minha carteira privada, tá bom? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a estruturação do fundo, em que ele investe. Então, atualmente, do seu patrimônio, ele está com 86 milhões em FIIs e 1% em 1 milhão em caixa. Então a gente observa o seguinte: como aquele MCHY teve ganho de capital nele, melhorou o total que o patrimônio que o fundo tem. Então hoje o fundo tem mais patrimônio do que ele iniciou, mas esse patrimônio pode ficar orbitando para baixo também, tendo em vista que ele é marcado pelos ativos que ele tem lá dentro dele. Então hoje 85% está em ativos estruturados, a sua estratégia, 13% em FIIs líquidos e 1% em caixa. O total dos seus ativos, 96% são de recebíveis imobiliários. Então o fundo está tendo uma boa receita porque ele está investindo em fundos de recebíveis. E atualmente, com esse novo fundo que ele entrou, já representa 4% do seu PL lá no MMPD. As suas distribuições aqui, ó, dos FIIs líquidos. Os FIIs líquidos são 16% lajes, 8,4% híbrido, 3,4% renda urbana, 40,8% recebíveis e 31,1% em logísticos. Vamos à frente aí. Aqui são os dois fundos que ele está investindo da sua ideia de estruturados, né? Então, MCHY da própria gestora, que representa 82% da carteira aí, ele está bem exposto ao MCHY, é um ponto de risco, apesar de ser um fundo da própria gestora, e eu não ser contra um fundo investir em ativos da própria gestora, isso se torna um risco para esse fundo, tendo em vista que ele está muito exposto a esse ativo da própria gestora. Então, o que é interessante? Esse fundo é muito novo, ele teve apenas um único mercado, um IPO com um valor relativamente baixo, de apenas 80 e poucos milhões. Então, acredito eu que nas próximas subscrições, esse fundo tende a diluir, ou pelo menos é o que se espera, que ele diminua, invista em outros ativos para diminuir essa exposição, mesmo que seja da própria casa aí. Ele vai e investe mais um pouco em outro ativo, o MMPD, o ativo novo, e aí esse ativo hoje representa mais 3% da carteira aí. Então, vamos ler um pouquinho mais a respeito do MMPD aqui. Ele fala: FII de permuta residencial estruturado pela Mauá em parceria com a MPD. Eles vão trabalhar exclusivamente em São Paulo. O investimento foi realizado através da 476, que teve inicial em setembro de 2021. O retorno líquido esperado do fundo é na casa de IPCA mais 10% ao ano. Lá ele falava 14%. Só que como o IPCA está disparado, então se ele conseguir IPCA mais 10%, com o IPCA aí hoje orbitando na faixa de 18%, então pode ser que aqueles 14% que ele falou lá atrás sejam 14% líquidos já descontados. Então esse fundo, apesar de ser só 3% da carteira, pode trazer um incremento interessante aí ao fundo aí. Mais informações podem ser feitas lá no relatório gerencial, provavelmente do MMPD. Vamos à frente. Aqui a gente vê a concentração dos FIIs, sem ser os outros, tanto aqueles dois que a gente acabou de ver, são os demais FIIs. Então hoje o KNHY representa 4,8%, GTLG mais 2,5% e o ALZR mais 1,2%. E ele diz que esses três ativos ele entrou através da 476, ou seja, ele compra o ativo a um preço muito barato, entre aspas, compra o ativo muito próximo ao seu valor justo. E como são ativos que são negociados geralmente com ágio, acima do seu VP, caso o fundo queira sair, auferindo ganhos de capital, ele consegue fazê-lo com grande facilidade. Então, ponto positivo aí. Vamos à frente. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós o que você achou desse fundo imobiliário. Você tem ele em carteira? Você teria? Eu tenho e estou tranquilo com ele. Tá? Ele faz parte para a diversificação do nosso portfólio. Estou bem satisfeito com o desenvolvimento desse ativo aí. Cuidado, o meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá bom?
Se você for investir nesse ativo, estude, reflita e faça a tomada de decisão a partir daquilo que você reputa ser vantajoso ou não. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Temos o objetivo de alcançar 3 mil inscritos até o final do ano. Se inscreva no canal para nos ajudar nessa meta. Ative o sino para você ser notificado de todos os vídeos. Tá gostando do canal? Quer nos apoiar? Clique no botão Seja Membro. Você vai ver que lá tem benefícios exclusivos, vários e vários benefícios. Então eu gostaria de agradecer imensamente a todos os membros do canal, todos os inscritos do canal. Muito obrigado aí por essa parceria na nossa jornada aí. Vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.